Segunda Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Bom Pai, mais uma vez nos reunimos, confiado nesta graça arrebatadora. Estamos certos que só o Senhor pode completar a obra que o Senhor começou. Todas as coisas são patentes aos seus olhos e aqui estamos descansados nisto, no que o Senhor fez por cada um de nós. A única coisa que o Senhor exige de nós é que creiamos naquilo que o Senhor fez. E estamos crendo, Pai. Por isso, rogamos que estas palavras possam se tornar forte dentro de nós e nós nos tornarmos invencíveis no mundo em que vivemos, até tomarmos o corpo incorruptível, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Em um título bem conhecido, que é melhor para nós examinarmos a palavra. A palavra interpreta a si mesma. Muitos esperam que algo venha acontecer. Irmão Brana diz na mensagem A Semente Não Herda com a Palha, 134. Os pentecostais disseram: vai ocorrer uma grande coisa. Está ocorrendo e eles não sabem. Sempre foi assim. Eles aguardam que algo venha acontecer. E está acontecendo. Se nós não tivéssemos luz para podermos ver o que está acontecendo, nós estaríamos como eles mesmos, esperando que algo aconteça. E este algo está bem diante de nós. Em todo o tempo foi assim. Eu quero pensar neste título um pouco com vocês para percorrermos a Bíblia. Algumas escrituras que eu achei por bem lê-las, repeti-las para vocês. Se a palavra interpreta a si mesmo, muitas vezes as pessoas pensam que existe dois batismos. Um em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e outro em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a realidade da palavra é que ela está interpretando a si mesma. O que Jesus disse em Mateus 28, 19, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estava sendo interpretada no dia de Pentecostes. Porque quem teve a comissão? O que as pessoas deveriam olhar é isso. Quem teve a comissão? Quem foi enviado? Foi Pedro. Foram os apóstolos. Quem começou a batizar? Não foi a católica, não foi a Assembleia, não foram as demais igrejas, mas foi Pedro. Certo? Foi ele que começou a batizar. Quem foi que
deu as chaves para ele? Jesus, certo? Mateus, capítulo 16, verso 19. Eu te darei as chaves do reino do céu. Para quem você abrir está aberto, para quem você fechar está fechado. Tem coisa que o homem já morreu, mas ele pregou um batismo no dia de Pentecostes, na descida do Espírito Santo, e fecha a porta só da pessoa ler a Bíblia. Ela lê a Bíblia, Pedro está fechando a porta para ela não saber o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Para o outro, Pedro está abrindo a porta para poder saber o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essas são coisas simples para nós, mas para eles que não alcançaram a revelação da deidade, porque é a revelação principal, diz o profeta, que nesses últimos dias o sétimo anjo traria esta revelação principal das Escrituras. Ele disse, a deidade é uma revelação principal. Porque se você já crê no Deus errado, a sua fé será errada. Você crê num Deus, 3 pessoas, a sua fé já está errada. Então você teria que ter primeiro a fé correta. E esta fé te guiaria a toda a Escritura, que todos os profetas só creram em um Deus. Nunca houve mais do que um. E a vinda do Filho de Deus na terra não daria oportunidade para crermos em mais do que um. Porque aquele Deus que nunca foi visto no Velho Testamento, agora estava sendo visto no Novo Testamento. Filho é o corpo, mas as pessoas nunca puderam ter esta revelação. A gente não pode ficar nesses versículos o tempo todo, né? Mas ele diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Acabou. Você não tem que ficar esperando ver outra pessoa chamada Pai. Você teria que vê-lo ou ver o Pai através do Filho. É a única forma de poder ver o Pai, porque o Pai é Espírito, ele não é visto nem no céu, nem na terra, lugar nenhum. Deus é invisível. O que manifesta o visível, faz dele visível, é o corpo do Filho, o qual o Pai está dentro. O Pai é Espírito. Seria fácil explicar como você, um corpo, mas para mostrar que você tem vida, você está dentro de você, que é o seu Espírito. Sem esse Espírito seu, você não pode mover, não pode viver. Assim era o corpo do Filho. O Pai estava dentro dele. Ele diz, o Pai que está em mim é quem faz as obras. Quer dizer, para nós é fácil crer, mas a Escritura interpreta a Escritura. Não precisa de alguém interpretar. Nós não precisamos de teólogos, de professores, de gente formada para poder nos explicar. Se fosse assim, Deus teria escolhido os formandos daquele tempo, mas ele escolheu os que precisavam formar. Ele escolheu um Pedro que não sabia nada, não apoiando a ignorância, mas Pedro não sabia nada e ele escolheu. Ele o pôs como pastor, ao invés de colocar o doutor Lucas. Se fosse eu, colocaria o doutor Lucas. A hora que eu escutasse Pedro falar para mod, essas coisas todas assim, eu dizia, não, vamos colocar um que fala melhor. Certo? Mas Deus não é assim. Deus pegou, vai você mesmo. Se fosse eu, não colocaria Pedro nunca, porque tinha me negado. Mas Jesus colocou ele, chamou ele e diz, você vai pastorear minhas ovelhas. Isso quer dizer que os lobos não podem pastorear as ovelhas de Cristo. Os lobos pastoreiam seus lobos, mas as ovelhas são pastoreadas pelo pastor Pedro.
Agora, volta lá atrás, você vai ver, Pedro não era um pedidor de dinheiro, Pedro não vivia fazendo o que esses pregadores fazem hoje. Pedro só pregava a palavra. Paulo só pregava a palavra. Levantava as ofertas, o povo era dizimista. Isso é bíblico, Paulo ensinou isto. Nos seus dias, Jesus confirmou o dízimo em Mateus 23, 23. Até os escribas e fariseus hipócritas pagavam o dízimo. Até os hipócritas. Quer dizer, quem não paga é pior do que hipócrita. Certo? Então, não tem discussão. No tempo de Paulo, Paulo ainda afirmou: aqui são homens mortais os que tomam dízimo. Aqui, no tempo de Paulo, Hebreus 7, são homens mortais. A Escritura interpreta a Escritura. Quando alguém diz o dízimo é do Velho Testamento, ele é do Novo também. Eles dizem o dízimo é da lei. Me mostra quando foi que na lei foi ensinado o dízimo. Porque quando foi ensinado o dízimo, foi 400 anos antes da lei, no tempo de Abraão. Abraão não precisou nem Melquisedeque chegar e falar: você não vai pagar o dízimo para mim? Ele já pagou. Não é aquilo que você fica exigindo, pedindo, querendo receber. Não. O eleito é diferente. O eleito Abraão, que aponta para o eleito Brana. A semente de Abraão, depois que viria aquela grande semente. A gente sabe que a semente principal de Abraão é Cristo. Mas aquela que seria bendita nele, todas as nações, já não era judeus, não era ninguém da lei. Por isso ninguém da lei é bendito em Abraão. Todas as nações naquele tempo eram os gentios. É bom a gente poder ver a Escritura respondendo a si mesma, certo? As pessoas, elas não creem que estas Escrituras estão respondendo a si mesmas. Então, não creem na Escritura. Simplesmente, elas não creem na Escritura. Então, desde o batismo, a chave foi dada para Pedro. Se outro pregador chegar a batizar falando diferente do que Pedro falou, Paulo diz: seja anátema, porque Paulo lá na frente também foi batizado, invocando o nome do Senhor. Quantos Senhor existe? Um, porque hoje na cidade de Davi nasceu Cristo o Senhor. Lucas 2,11. Então, meus irmãos, a Escritura responde a si mesma. Não há necessidade nem de eu querer ajudar a Escritura, é ela que responde. E ela é assim: ou você crê ou é condenado. Deus não está preocupado, você tem que crer. Não, o eleito ele crê, ele não tem, ele crê. Os outros é que tem. Aí você fica esforçando as pessoas, para as pessoas ser batizadas em nome de Jesus Cristo. Você tem que discutir com elas, forçá-las para elas poderem pagar dízimo. Não, a gente paga dízimo porque a gente crê. Só porque crê. A gente crê na Bíblia. E a gente crê que é do Velho Testamento e é do Novo Testamento também. Certo? Então, a Escritura responde a si mesma. Eu estava, outra vez, eu disse para vocês que eu vi, então eu fui ouvir as duas testemunhas, o ensinamento adventista. É bom que propaga eles também, né? Nós estamos falando mal. Mas as duas testemunhas para eles é o Antigo e o Novo Testamento. Quer dizer, aonde que a Bíblia responde a si mesma desta forma. Agora, vamos na própria Escritura. Vou ter que começar logo aqui. Na própria Escritura, para ela responder. Você quer ver? Para saber quem são essas duas testemunhas. É a palavra que interpreta. Não é minha igreja, não é o tabernáculo Brana. Eles criticam nós por crer no profeta, por crer no novo nome. Mas a gente não vai importar com isso.
Porque a vida toda os profetas foram criticados, Jesus foi criticado. E foi criticado por quem? Por quem achava que era verdadeiro e era falso. Então eles podem criticar o quanto for. Não importamos com isso. Isso não nos fere, certo? Estas críticas, por quê? Nós temos escrituras que respondem, que interpreta para nós. Se eles falam, eles criam um homem. Nós temos escritura que Deus era um homem e nós cremos nele. E agora no novo nome, eles criticam, mas Deus foi um homem, um novo nome outra vez. Quando ele tinha o nome, ele foi criticado porque ele era um homem e queria se fazer Deus. Quando no novo nome ele é um homem outra vez, ele é criticado porque as pessoas dizem que ele queria fazer a si mesmo um profeta. Mas ele era além de profeta. Assim como eles não criam que Jesus era profeta, e ele era além de profeta, ele era o Deus profeta. Aqui também é além de profeta. Quando você chega no sétimo anjo, você vai ver isso, uma manifestação do novo nome, é além de profeta. É o que Deus manifestou através do sétimo anjo, esta revelação. Então não temos que discutir, nós cremos, certo? Deixa-nos em paz, não é assim? Cada um fique na sua. O outro crê que o Novo e o Antigo Testamento são as duas testemunhas. Quem vai mudar eles? Moço, eles têm muito mais anos do que nós de existência. Não importa que caducou, mas caducou desde quando era novo. Certo? O estilo de mensagem que a Bíblia não responde. Eles querem mostrar datas, que isso já aconteceu, isto foi lá atrás, enquanto isso está para frente. Eles não conseguirão nunca ver, porque, vou ler depois, eles foram feitos para não ver. E nós nunca vamos ficar sem ver, porque fomos feitos para ver, certo? E tem escritura para isso. Paulo diz nós. Então eu posso dizer nós, certo? Porque Paulo diz nós. Eu vou chegar lá. Então aqui em Apocalipse 11, verso 3. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestida de saco. Vestida de saco é humildade. É a forma deles atuarem. Uma forma singela, que eles vão atuar as suas pregações. Como os demais, cada um. Quando Brana veio, você não viu, mas ele estava vestido de saco. Era um homem que tinha um poder tremendo e era humilde. Uma capacidade para fazer as coisas e era humilde. Então, isso estava vestido de saco. Não estou falando que o irmão Brana é testemunha. Certo? Estão me entendendo? Eu só passei por aí para mostrar para você. Mas a Bíblia está dizendo 1260 dias. Então nós sabemos que é uma data profética. 1260 dias dá 3 anos e meio. Você divide por 30, vai dar 3 anos e meio. Exatamente o que falta da última semana que Jesus cumpriu. A metade da semana, aí o sacrifício foi tirado. Ficou a metade da semana, outra metade que é para os judeus. Tem uns que esperam 7 anos, porque eles não veem esse lado que já foi mostrado pelo profeta. Então a Escritura revela a Escritura. Foi cumprida 69,5 semanas profetizadas por Daniel sobre as 70 semanas. Falta meia semana. E esta metade da semana dá 3 anos e meio, dá 1260 dias, que profetizarão estas duas testemunhas. Agora, a Escritura é que tem que mostrar quem são estas duas testemunhas. E se você ver o ministério delas, você deve lembrar que alguém teve esse ministério. Então você já a identifica como uma testemunha. O verso 6.
Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Quem é que teve poder lá atrás para fechar o céu? Vocês sabem? Elias, vocês podem falar. Não precisa ficar mudo, não pode falar. Elias. Então você já sabe. A Escritura já está interpretando. Ela não está dando uma coisa para você adivinhar. Ela está mostrando o ministério da pessoa, desta testemunha, já na própria Escritura, dizendo o ministério dela. Aí você identifica o nome. Não quer dizer aquela mesma pessoa. Guarde bem isso. Não quer dizer, porque Eliseu não foi o mesmo Elias. João Batista não foi o mesmo Elias. Ele tinha a unção de Elias. Eliseu teve a unção do espírito de Elias, dobrada sobre ele. João Batista teve a unção de Elias. O quarto Elias, que foi William Branham, teve a unção de Elias. E esta testemunha de Apocalipse 11:6, que tem poder para fechar os céus durante a sua profecia, é o mesmo que fez lá atrás. Então, a palavra interpreta a si mesma. Amém? Agora, a outra testemunha, uma nós já descobrimos. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de praga, todas quantas vezes quiser. Quem fez isso lá atrás? Moisés. Vocês veem? Não precisa eu interpretar. A Bíblia, a palavra, interpreta a si mesma. É só você ver o ministério de cada um. Então o verso 6 do capítulo 11 de Apocalipse está identificando que as duas testemunhas é Elias e Moisés. Moisés, além de converter a água em sangue, feriu a terra. Toda a terra ele feriu com pragas. É o mesmo que vai acontecer no período da grande tribulação. Que isto tem algo ligado no capítulo 7 de Apocalipse também. Que tem os 144 mil, 12 mil de cada tribo, que são israelitas. E ali estará Moisés, que é uma testemunha. E ele trabalhou lá atrás com os hebreus. E ele volta o mesmo ministério. Não é o Moisés, aquela carne. É o mesmo ministério. Estará trabalhando na grande tribulação, operando também estas pragas sobre os judeus. 3 anos e meio. Por quê? 3 anos e meio sobre os judeus é para cumprir as 70 semanas de Daniel. Agora, isso não fica sem recair sobre os gentios, porque nós temos duas testemunhas. Um que está representando os judeus e o outro que representa os profetas. Elias foi um profeta a todas as nações. Elias não foi um profeta exclusivo só dos judeus, mas a todas as nações. Então, aqui, ele será esse profeta depois que a esposa de Cristo for arrebatada. Primeiro tem que cumprir o arrebatamento. Depois que cumprir o arrebatamento, aí é que vai vir a tribulação, aí é que teremos Moisés e Elias trabalhando com o povo judeu e com as virgens nécias, nesse estado. Apocalipse 7, você vê que será cumprido a parte dos judeus, 12 mil de cada tribo, que serão salvos para completar o número daqueles que foram mortos no tempo de Hitler, de Mussolini, de Stalin, de Eichmann, que foi o tempo do 5º selo. E aquelas almas que foram homens mortos, foram para debaixo do altar. Como eles não podiam estar debaixo do altar do sacrifício de Cristo? Porque eles tinham negado o sacrifício de Cristo. Seus pais, lá atrás, 2000 anos atrás, negaram o sacrifício de Cristo. Então, não é debaixo daquele altar de sacrifício.
certo? A Bíblia só diz debaixo do altar. Mas daqueles que Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann mataram, mais de 6 milhões de judeus, ainda falta 144 mil de cada tribo que serão mortos pela besta no espaço-tempo da tribulação. Tudo estará cumprindo depois que a noiva, que a esposa de Cristo, for arrebatada. Amém? A Escritura interpreta a Escritura. Você não pode ver outra coisa. Eles dizem que a parte do capítulo 7, que fala que tem palma nas mãos, vocês vieram de grande tribulação, eles dizem que são eles. A igreja salva. Aqueles ali são os que passam pela tribulação. Já está claro a Escritura. São as virgens nécias que não receberam o azeite no dia. E o azeite no dia que é o Espírito Santo, que vou passar por isso agora também. O Espírito Santo, no dia, era a mensagem da hora, e eles não puderam identificar a mensagem do dia, então não receberam o Espírito Santo. Eles foram comprar o azeite, as nécias, mas quando voltaram, as sábias já tinham ido embora, as prudentes já tinham ido embora. É isto que vai acontecer. Eles estarão na grande tribulação. Agora, deixa eu falar mais um pouquinho para você entender. Esses de grande tribulação, que são os gentios, as virgens nécias, não levantarão senão no final do milênio. Depois do milênio que vão levantar as virgens nécias. Mas o profeta diz sobre estes judeus que ressuscitarão nesse tempo. Olha, o tempo deles, se você ler o capítulo 11, você vai ver que eles ressuscitaram. Essas duas testemunhas, e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, que eles tinham morrido. A besta os matara. E puseram-os sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Então, estes ressuscitam, e quando eles ressuscitam, os do ministério dele ressuscitam também. Estão me entendendo? Quando Jesus ressuscitou, aqueles que creram no seu ministério, desde lá de trás, diz irmão Brana que eles ressuscitaram. Diz a Bíblia que eles levantaram e subiram com Cristo naquele rápido, certo? Isso já aconteceu. Quando tem coisa que as pessoas tropeçam. Quando o último mensageiro, o 7º anjo, levantar, todos levantarão com ele, que é do ministério dele. Todos levantarão com ele para poder entrar nesse rápido. Assim também no tempo de Moisés e Elias, quando Moisés e Elias forem mortos pela besta, e não vai ser permitido eles serem sepultados, seus corpos ficarão estirados ali na praça. E eles colocaram o nome de Sodoma e Gomorra, certo? Sodoma e Egito, melhor, que foi colocado o nome, do qual o seu Senhor também foi crucificado. Então vocês veem a maneira de Deus trabalhar. Isto é respondido pela própria Escritura. Naquele dia, eles se levantarão e subirão. Escuta. Aqui diz, eles ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem e os seus inimigos os viram. Vocês veem? Quando Jesus subiu, ele subiu e foi encoberto por uma nuvem. Quando Jesus desceu em Apocalipse 10, ele desceu envolto a uma nuvem. Agora, quando Moisés e Elias pregaram na grande tribulação
e salvar os 144 mil. E mesmo salvando os 144 mil, os 144 mil morrerão, inclusive Moisés e Elias, seus mensageiros. Morrerão também. Mas não permitirão que ele seja sepultado. Vão ficar estirados na praça, a Bíblia diz 3 dias e meio também. E dentro desses 3 dias e meio, ele vai ressuscitar. Eles não permitem ele ser sepultado, todo mundo vai vê-los. Acho que vão dar graças a Deus porque a besta matou eles. Porque vão trazer pragas sobre a terra na grande tribulação. Mas eles se levantarão sobre seus pés, diz o verso 11 do capítulo 11 de Apocalipse. Então aqui já está claro para nós quem são as duas testemunhas. A palavra interpreta a si mesma. Através dos ministérios já ficamos sabendo. Outra coisa boa para se passar é o selo de Deus. Vamos rapidamente estas coisas, falando sobre isso, porque você toma os adventistas, o selo de Deus é o sábado. Agora, vamos ver no Novo Testamento se tem algum versículo que diz que o sábado é o selo de Deus. Enquanto no Velho Testamento, o sábado era santificado. Santificado seja o teu sábado. Quando vem ao Novo Testamento, a Escritura responde a si mesma. A Escritura interpreta a si mesma. Quando vem no Novo Testamento, aquele sábado que eles adoravam de um dia, não faziam nada naquele sábado, era santificado aquele sábado. Eu não estou dizendo para vocês que o domingo é santificado. Estou falando da santificação que a Bíblia diz que o sábado no Velho Testamento era santificado. Quando veio para o Novo Testamento, Jesus já disse, santificado, ele podia ter dito, santificado seja o teu sábado. Mas o que Jesus disse? Santificado seja o teu nome. Já ensinando a oração do Pai Nosso, que é uma oração que você pode fazer diariamente. Era como eles podiam guardar o sábado toda semana. E a oração do Pai Nosso é a única oração que você pode fazer repetidas vezes. Foi uma oração que Jesus mandou repetir. Quando orardes, orareis assim. Certo? Então, ele mostrou isso. Santificado seja o teu nome. Se eles pudessem ver essas coisas, então seria uma verdadeira luz, na verdade, para eles. Mas isso não é para eles. Vamos entender também que não é para eles essas coisas. Isso tem que ser para um povo. Sempre tem um povo para crer naquilo que Deus faz no dia em que você vive. Mateus capítulo 11, versículo 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Você pode ver que não é aquele a quem o Pai quiser revelar. Porque o Pai não pode revelar, porque o Pai é Espírito. Para revelar tem que ter um corpo que você veja. Isso é revelar, é fazer claro, tangível. E por isso, o Filho, aquele que o Filho quiser revelar. Vamos entrar num pedacinho disso. Aquele a quem o Filho quiser revelar. É uma predestinação também. É aquele a quem o Filho quiser. Se ele não quer revelar o outro, ele está fazendo acepção de pessoas. Isso é Deus, ele faz o que ele quer. Isso é a quem o Filho quiser revelar.
vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se Jesus fosse interpretar isso, como ele já veio no Velho Testamento, no final do Velho Testamento, ele diz assim: eu estou cansado de vossos sábados, de vossas luas novas. Deus já estava cansado daquilo. Por quê? Já estava chegando na hora de outro descanso, que não era o sábado. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aqui estava o verdadeiro sábado. Agora o sábado não é de um dia. Para Israel, quando Moisés deu o sábado de um dia, eles eram uma nação, podiam bem guardar dentro daquela nação um dia. Mas quando chega a mensagem a alcançar todo o povo, todo mundo, todas as nações, então chegamos no tempo que Jesus está na terra. Vinde a mim, todos que estáis cansados de guardar sábados, luas novas, e assim por diante, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis sábado para as vossas almas. Aqui está: encontrareis descanso. O que era o sábado no Velho Testamento? Descanso. O que é o sábado no Novo Testamento? Jesus é o nosso descanso. A Escritura interpreta a si mesma. Amém? Amém. Bom, vamos entrar neste selo de Deus, que é muito importante, porque eles dizem que o selo de Deus é o sábado. Vamos ver o que a Bíblia diz. Se a Bíblia disser aqui também no Novo Testamento que é o sábado, nós vamos crer, certo? Mas é a Bíblia que vai nos instruir nesse tempo. Escuta, 2 Timóteo 2,19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Agora, tendo este selo, você nunca vai crer tendo este sábado. Tendo este selo, e eu vou chegar, o que é o selo? O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Amém? Amém. Vamos aqui. Efésios 4:30. É o que é? A Bíblia, a palavra, interpreta a si mesma. Onde está o descanso? Vamos ver aqui onde é que ele está. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Irmãos, isso daqui é muito mais forte do que se pensa. Sabe quando nós estamos vivendo? Paulo, melhor, estava falando que você recebe o selo de Deus para o dia da redenção. Você sabe que hora estamos vivendo? Depois da redenção. É outra coisa que move depois da redenção. Porque a redenção termina quando o Cordeiro sai do trono, toma o livro e desce e revela os 7 selos. Nós estamos vivendo ainda após. Aí teríamos que ter uma mensagem na qual o Espírito Santo estivesse nela, para que pudesse ser o selo de Deus para nós hoje. Certo? Porque nós já fomos selados para o dia da redenção. Com o quê? Com o sábado? Não, com o Espírito Santo. Então isso daqui não é para qualquer igreja. Eles pensam que eles ensinam a palavra, mas ainda estão ensinando um dogma da igreja deles. Porque o Espírito Santo é o selo, não o sábado é o selo hoje. Agora é o Espírito Santo. Eu não marquei aqui, mas você vai no Novo Testamento, em Atos, você vai ver que
o povo da igreja primitiva não reunia nos sábados, mas no primeiro dia da semana. O nome domingo foi posto por Roma, mas nós estamos falando do que aconteceu depois que o sábado, Deus já estava farto dos sábados deles, das luas novas que eles guardavam, e agora ele vem para o Novo Testamento nos trazer uma nova mensagem, um novo descanso, não para um dia, mas para uma eternidade. Você recebe o descanso para a sua alma, e esta alma é de Deus, esta alma pertence a Deus. Amém? Outra coisa que é bom eu meditar rápido aqui, meu tempo vai acabando de pouco a pouco, é sobre a predestinação. Bom, Deus conhece os que são dele, porque ele sela, ele põe um selo neles, ele conhece, e o selo está dizendo aqui: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então o selo de Deus é o Espírito Santo, não é um sábado de dia, mas é o Espírito Santo, o sábado encarnado, chamado Jesus Cristo. Aquele era o descanso, e eles nunca puderam tomar esse descanso. Muito bem. Efésios, capítulo 1, de 1 a 3. Me perdoe, de 3 a 5. Efésios, capítulo 1, 3 a 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isso daqui é para aqueles que dizem que não tem predestinação. Vamos ver se a Escritura diz que não tem. Se a Escritura falar que não tem, eu creio também, como eles. Mas se a Escritura interpreta a si mesma e ela mostrar que tem a eleição, a predestinação, eu creio na Escritura. Não é assim que nós cremos? Amém? Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Isso é eleição. Fomos elegidos nele antes da fundação do mundo. Vamos ver também que o ímpio é eleito também para o que ele faz. É o que eles não conseguem crer, mas está na Bíblia. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, que é amor. E nos predestinou. Eu fico bobo, esses homens, vocês pensam que eles são como a gente que nunca foi no seminário? Não, eles lisaram o banco de seminário muitos anos. E depois vem e prega nas suas igrejas que não tem predestinação. E a Bíblia diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Tem predestinação ou não tem? Ele nos predestinou para si mesmo. Agora, não tem predestinação para quem crê que não tem. Aí não tem para eles mesmo. Certo? Não tem esta eleição. Deus não te elegeu nele antes da fundação do mundo, mas para quem crê, fomos eleitos nele. Amém. Romanos 8:29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. Deus te chamou, te justificou, Ele te declarou limpo, como que você nunca tivesse errado. Isso que é justificar. Ele te justificou. Você faz coisa errada, você não é justificado diante das pessoas. O irmão Brano ensina isso. Mas diante de Deus, quando você é perdoado,
então ele te justifica como se nunca você tivesse praticado tal delito. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Amém. Agora vamos para nós encerrar, mas tem muito versículo aí. Deixa eu ler aqui para vocês, mas vou encerrar. Começar. Romanos 9, verso 13. Não tem predestinação? Como? A palavra interpreta a si mesma. 9:13 aos Romanos. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Isso é problema de Deus, filho. Não adianta você querer lutar contra Deus, porque Paulo vai falar com você também. Ele diz: que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Paulo entendia esta predestinação. E, mais uma vez, quero esclarecer. Deus não predestina para ser. Não. Ele viu que você seria, por isso predestinou. Certo? Ele não predestina você para ser do diabo, para mentir, para roubar, para rejeitar ele, não. Ele não predestina assim, por isso ele escreve da forma errada. Deus não predestina para ser, Deus viu o que ia ser e predestinou. Olha, para mim não precisa nada melhor. 9:15, Romanos. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei. Já pensou bem, Faraó levantado por Deus, para oprimir o povo de Deus? E ainda Paulo vem e diz: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Quanto mais Deus endurecia o coração de Faraó, não era Satanás. Vamos ver? Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então: por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Talvez você faz isso, né? Você vai no espelho, dá uma boa olhada, diz: Deus, por que o Senhor fez eu feia assim? Você faz assim? Por que o Senhor me fez assim, com a orelha grande, com o nariz torto? Por que o Senhor me fez assim? Escuta o que a Bíblia está dizendo. Dir-me-ás então: por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? O barro está na mão do oleiro, você é barro, eu sou barro. O barro está na mão do oleiro, o oleiro é Deus, e estamos na mão dele, mas ele pode pegar, é o mesmo barro. Ele faz um vaso para honra e outro para desonra. Você vai discutir com ele? É Bíblia. E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Ele podia endurecer o coração de Faraó, ele podia fazer o que ele quisesse, porque com aquilo ele estaria fazendo mais milagres lá dentro do Egito. É isso que Deus faz. E o que era Faraó? Um vaso para a perdição.
para que também desse a conhecer, agora vai chegar em nós, as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Fomos um povo preparado, vasos para a glória, já dantes, isso quer dizer, antes da fundação do mundo, já fomos preparados como vasos para a glória, o outro vaso para a decepção. Aí, deixa eu repetir o versículo para me completar. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós. Alguém vai dizer, você quer dizer que é vocês? Paulo está falando, eu creio igual Paulo. Eu creio no Evangelho como Paulo, nós somos batizados em nome de Jesus Cristo como Paulo, nós cremos na mulher ficar calada na igreja como Paulo, e nós vamos alcançar esta glória já antes preparada como Paulo. Ele diz, os quais, como somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Você sabe o que nós somos hoje? O que nós não éramos antes. Ele está chamando hoje nós de povo, quando o povo era o judeu. Agora ele está chamando nós de povo. Agora ele está chamando nós de amada, quando nós não éramos amada. Estamos chamando, é como uma pessoa que nunca foi amada, e encontra alguém que a ame, tem que ser agradecida, porque encontrou alguém que a ame. Isso tem acontecido conosco. Nós não éramos povo, ele chamou nós de povo, quando nós não era povo, e amada a quem não era amada. O povo era os judeus, a amada era os judeus. Mas ele tinha um povo que estava ligado a ele pela predestinação. E nós não somos filhos porque somos bons. Somos filhos por Jesus Cristo. Certo? Somos filhos por adoção de Jesus Cristo. Não é que eu sou filho, eu sou bom, não. Porque Jesus Cristo é o Filho, e nós estamos no Filho, somos adotados por Jesus Cristo, por isso somos seus filhos, é o que a Bíblia diz. Então a Bíblia, a palavra, interpreta a si mesma, amém? Isso daqui, para mim, é o suficiente para nossa alimentação. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço. Sião, diz o profeta, que é a noiva. Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Isto é para o tempo em que nós estamos vivendo. O que Deus tem feito agora é exatamente para nós. A mensagem que você tem, o que tem acontecido com esta mensagem na sua vida, Deus tem posto uma pedra, que é a revelação. Ele põe uma pedra em Sião. E as pessoas querem uma pedra, uma revelação, a revelação dos seus, a revelação das eras, a revelação das 70 semanas de Daniel, a revelação da terceira puxada, a revelação do novo nome. Ele põe uma pedra, uma revelação em Sião. Aquele que nela crê não será confundido. Mas o que não crê está confundido, confundido com os selos, confundido com o novo nome. Mas quem crê não está confundido. Amém? 2,6 de 1 Pedro, para me encerrar. Pelo que também na Escritura contém, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina. Agora Jesus foi a pedra principal da esquina lá.
lá atrás. Mas agora ele está falando, através de Pedro, do que ele ia fazer na sua igreja no final, pondo em Sião, na noiva, na esposa de Cristo, no último dia. Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina. Já não olhe lá atrás mais, você tem que olhar aqui agora, nesta pedra principal da esquina, que veio no novo nome, na revelação dos selos. Mas eles não podem ver que a Escritura interpreta a si mesmo. Você não pode dizer que isso daqui foi Cristo, porque isso daqui é depois de Cristo. Pedro escreveu depois de Cristo essas coisas, e aqui está: eis que põe em si uma pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Amém? E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Tanto foi a principal lá no tempo de Cristo, como é a principal no tempo do sétimo anjo. É isso que tem que se ver. E uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Eles já foram destinados para isso. Eles não querem obedecer. E aí é difícil. Essa igreja não quer obedecer à ordem da igreja. Essa mulher não quer obedecer à ordem do marido. Guarde bem, para que também foram destinados. Desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Nação santa eram os judeus, agora somos nós. A nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Obrigado, Senhor, porque estas coisas foram vistas por ti já de antemão, e somente o predestinado, o eleito, aquilo que o Senhor viu nós crer no sétimo selo, nós pregar o sétimo selo, ser o sétimo selo nesse dia final. O Senhor viu nós comer o livrinho, o Senhor viu nós fazemos o que estamos fazendo. O Senhor viu já dantes. Os homens não veem hoje, mas o Senhor viu que isto ia acontecer. Nós não sabíamos até o ano 2000 que isto aconteceria, mas o Senhor já viu. O Senhor tinha visto que isto ia acontecer, que um povo comeria este livrinho. Esta esposa do último dia, ela é a palavra interpretando a si mesma, porque ela é a esposa, a palavra, e ela interpreta a si mesma. O seu ministério hoje, ela sabe qual é o seu ministério: comer o livrinho, profetizar a povos. Profetizar o quê? Outra vez o que Brana profetizou, o que o sétimo anjo revelou. Agora esta esposa, João, tem que profetizar outra vez a povos, reis, nações e línguas. Isto é um povo gentil que entra nesta última era, crendo, recebendo, vivendo esta revelação. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aquela espada que caiu na mão do profeta era o começo da mensagem do dia final. Era o início da mensagem do sétimo anjo.
espada do Rei Celestial, e nas mãos de cada um de nós tem uma espada de revelação que recebemos quando cremos na mensagem de João. E nas mãos de cada um de nós tem a unção dos 7 trovões, que vai crescendo cada dia mais na mensagem da hora. Esta espada que anuncio aqui neste momento é a mensagem que nos dá fé de arrebatamento. É necessário abrirmos nossos corações para receber a mensagem dos selos dos 7 trovões. E nas mãos de cada um de nós tem uma espada de revelação que recebemos quando cremos na mensagem de João. E nas mãos de cada um de nós tem a unção dos 7 trovões, que vai crescendo cada dia mais na mensagem da hora, que vai crescendo cada dia mais na mensagem da hora.